Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Como é que vocês passaram essa semana? Eu espero que bem, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Porque quando nós estamos com o nosso Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos dá alegria, nos dá ânimo, vigor para passarmos por toda e qualquer situação, não é verdade? Então vamos começar essa aula animados, cheios de alegria, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, para que Ele venha se fazer presente nesta nossa aula, não é verdade? Então vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento de estarmos reunidos na tua presença, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso coração e nosso entendimento para ouvirmos a tua voz e aprendermos mais da tua palavra. Abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem neste momento. Visita cada família, Senhor, neste momento. Chega com tuas mãos poderosas, abençoando, curando, tirando, Senhor Jesus, de nós tudo aquilo que não te agrada e nos transformando para a tua glória. É o que eu te peço, Senhor, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa estarmos na presença do Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia para louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos lá, abra a sua harpa no livro de número... no hino de número 151, tá certo? Vamos lá? 151 da nossa harpa cristã. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quereram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom,
ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Olha só, crianças, que coisa maravilhosa nós podermos ouvir a voz do nosso amado Mestre. Aqui nesse hino, ele fala que o Senhor Jesus, ele fala conosco, que nós temos que estar com o nosso coração aberto, para ele nos encher de gozo, para que a gente possa servir a ele com alegria, alegremente. É assim que nós temos que ser obedientes e amar ao Senhor com fervor, para que ele possa falar conosco. Aleluia por isso. Então hoje, crianças, nós vamos iniciar um novo capítulo da nossa lição. Nós estamos a nossa aula dos juniores, a nossa lição do nosso segundo trimestre, que o tema da nossa lição é Igreja, a Casa de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a nossa sexta lição. Nossa sexta lição tem o tema o seguinte: vamos lá fazer uma retrospectiva sobre o que nós já aprendemos nessa lição do início até hoje. A igreja, a casa de Deus, ela é um lugar de comunhão, nós aprendemos na primeira lição. Uma casa de oração, nós aprendemos na lição número 2. Nós aprendemos na lição número 3 que a casa de Deus é um lugar de adoração a Deus. Na lição número 4, nós aprendemos que a casa de Deus é o lugar onde aprendemos a palavra. E na lição número 5, que foi a nossa lição passada, nós aprendemos que a casa de Deus é onde servimos a Deus. Na verdade, nós falamos que na lição passada que nós somos filhas do rei, nós fazemos parte da realeza, mas mesmo sendo princesas e príncipes do Senhor, nós também somos servos dele. Nós devemos sim servi-los com amor, com alegria, com vontade, para receber as ricas bênçãos do Senhor. E como nós cantamos nesse hino, o Senhor fala, nesse corinho fala, esse hino fala que o Senhor fala conosco, mas nós temos que ser obedientes. E hoje nós vamos aprender que a casa de Deus é um lugar, deixa eu ver se dá pra... um lugar aonde Deus fala. O lugar aonde Deus fala. É a lição número 6, o tema da nossa lição de hoje, a lição número 6, que fala sobre o lugar onde Deus fala. A casa do Senhor Jesus é o lugar, o Senhor Jesus fala conosco em qualquer lugar. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, mas com certeza e sem dúvida a casa do nosso Deus é o lugar mais propício para falar, para ouvir a voz do nosso mestre, não é verdade? Então, antes da gente falar desse tema tão maravilhoso, os segredos de ouvir a voz de Deus, olha só, quem aqui já ouviu a voz do nosso mestre? Se você não ouviu, eu vou te dar dicas hoje de como ouvir a voz de Deus. Você sabia que o Senhor Jesus sempre está ali para falar conosco, mas às vezes nós não estamos atentos para ouvir a sua voz. Muitas vezes o nosso pai ou nossa mãe fala com a gente, mas a gente não ouve, não é verdade? Quer dizer que o nosso pai ou nossa mãe não falou com a gente? Não. Quer dizer que nós estávamos distraídos e por isso não ouvimos a voz dele. Da mesma maneira, o nosso Deus, ele sempre quer falar conosco, às vezes nos repreender, às vezes nos ensinar, às vezes ele quer nos dar a bênção, mas nós estamos distraídos, desobedientes, não ouvimos o que o nosso Deus quer falar conosco, não é verdade? Então, antes da gente dar continuidade e falar sobre esse lindo tema, vamos abrir a nossa Bíblia. Vou pegar minha Bíblia aqui, tá bom? Enquanto isso, vocês vão pegar na Bíblia de vocês. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês e abrir aí em 1 Samuel. Vamos procurar 1 Samuel? 1 Samuel fica no Antigo Testamento, tá certo? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois Deuteronômio tem Josué, Juízes, Ruth e Samuel. Aí tem 1 Samuel e 2 Samuel, mas hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 10. Vamos lá ver o que o Senhor Jesus tem para falar conosco nesta noite, através da sua palavra. Eu estou falando nessa noite porque eu estou gravando o vídeo à noite, mas você pode estar assistindo a aula pela manhã ou à tarde.
Então vamos ouvir o que o Senhor Jesus tem para falar conosco neste dia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler, a gente vai memorizar apenas a parte B do nosso versículo, mas eu vou ler o versículo todo como de costume, tá certo? Vamos lá. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Olha só, a gente sabe da história de Samuel, não é verdade? Que o Senhor falou: Samuel, Samuel. E Samuel não reconheceu a voz do Senhor Jesus. Mas teve um momento sim que Samuel disse: sim, Senhor, fala, o teu servo ouve. 2 pontos eu quero explicar para vocês, porque Samuel não estava muito atento e não reconhecia a voz do mestre, mas no momento em que ele parou e observou para reconhecer a voz do seu mestre, ele respondeu ao Senhor e ele disse: fala, o teu servo, quer dizer que nós servimos a ele, ouve. Então, para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que servir a ele e estar atento para ouvir a sua voz. Não é verdade? Então vamos memorizar esse versículo de hoje. Então vamos lá memorizar. Bem bonito para o Senhor, tá certo? 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, parte B. Vamos lá, todos juntos, bem lindo, mais uma vez. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Fala, pois o teu servo está escutando. Agora, somente as meninas, tá bom? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Agora somente os meninos, tá bom? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Agora todos juntos, bem lindo para o Senhor. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Amém. Glória a Deus. E aí, crianças, memorizaram esse lindo versículo? Espero que sim, tá bom? Quero que vocês gravem um áudio para mim, falando o versículo, tá certo? Que nós memorizamos nesse dia e não vale ficar lendo, tem que ser decorado, tá certo? Então nós aprendemos sim que devemos estar atentos para ouvir a voz do nosso mestre, não é verdade? Isso mesmo, eu já falei no início que nós, para ouvir a voz do nosso Deus, nós podemos estar em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na igreja, na escola, na rua, na casa da mãe, na casa da avó, não importa qual lugar, o Senhor Jesus sempre pode falar conosco, mas é claro que o lugar mais propício para nós ouvirmos a voz de Deus é aqui, ó, na sua casa, sim, na sua casa. Porém, muitas vezes nós estamos distraídos demais, conversando com o nosso coleguinha do lado. Às vezes nós estamos distraídos, ficando fora da igreja, brincando, conversando. Muitas vezes nós estamos distraídos demais, indo tomar água, indo ao banheiro, não é verdade? Porque quando a gente chega na igreja, dá uma vontade de tomar água e ir no banheiro, não é verdade? E ir lá para fora com calor. Mas se nós estivermos ali, sentadinhos, prestando atenção, nós iremos ouvir a voz do nosso mestre e o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, falando conosco. Isso mesmo, nós precisamos apenas estar atentos para ouvir a sua voz. A casa do Senhor Jesus é o lugar aonde nós ouvimos a sua voz. Basta apenas que nós estejamos atentos. Vocês sabiam que nós hoje somos privilegiados, porque hoje nós podemos ouvir a voz do Senhor Jesus diretamente, através do louvor, através da sua palavra, através de uma ação do nosso irmão.
Mas o Senhor Jesus, ele usa diretamente para falar conosco. Você sabia que antigamente não era assim que acontecia? O Senhor Jesus, ele não falava diretamente com as pessoas, e as pessoas também não tinham livre acesso de falar com o Pai. Antigamente existiam os profetas, e era através dos profetas, que eram a boca de Deus, que o Senhor Jesus usava eles para falar com o povo. Exatamente, no tempo antigo existiam os reis que eram teimosos, desobedientes a Deus, não temiam a Deus. E devido a isso, o povo também seguia os passos dos seus reis. Não eram obedientes, não temiam ao Senhor, e com isso eles foram se afastando de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus não falava com o povo, e Deus levantou homens tementes a Deus, obedientes, servos que estavam ali dispostos a servir ao Senhor com alegria, com fervor, com ânimo, com dedicação. E Deus escolheu e levantou esses homens, e através desses homens o Senhor revelava segredos, e através desses homens o Senhor Jesus falava com o seu povo, muitas vezes para dar uma repreensão, para dizer que não era dessa forma que deveríamos agir. Quando o Senhor queria dar uma notícia boa, tudo que o Senhor queria falar, Ele falava através do profeta. E hoje nós somos privilegiados porque nós podemos ouvir a voz do nosso Senhor. Quantas vezes nós podemos nos ajoelhar, orar, falar com o nosso Deus, e nós ouvimos a voz do Senhor Jesus falando no nosso coração tão fortemente conosco. Eu já ouvi a voz do Senhor. Você, criança, já ouviu a voz do Senhor? Se você não ouviu a voz do Senhor, eu te convido a ter um momento a sós com o Senhor Jesus, um momento de oração. Como nós não podemos nesse momento estar na casa do Senhor Jesus, na igreja, mas nós somos templo e morada do Espírito Santo, e nós podemos sim fechar a porta do nosso quarto, nos ajoelhar e falar com o nosso Deus, e Ele com certeza vai falar com você. Exatamente, crianças. Então, antigamente as pessoas não ouviam a voz de Deus como hoje nós podemos ouvir. Mas o Senhor Jesus, como Ele é maravilhoso, perfeito, Ele tinha sempre um plano. E o plano do Senhor Jesus foi morrer naquela cruz, para depois disso a gente ter livre acesso. Sabe como? Vou lhe falar. Antigamente os profetas eram usados por Deus para falar conosco. Não é assim que a gente aprendeu? Isso aí. Isso mesmo, através dos profetas é que nós ouvíamos a voz do Senhor. Hoje nós ouvimos a voz do Senhor diretamente. João Batista foi o último profeta antes do nascimento do Senhor Jesus acontecer, sabia? Exatamente. Depois que Jesus nasceu, o Senhor Jesus mesmo, Deus falava com o povo através de Jesus. Mas você sabe que Jesus sempre tem um plano maravilhoso na nossa vida. E dessa vez não foi diferente. O Senhor Jesus queria falar com o seu povo diretamente. Foi aí que Ele teve um plano, como sempre o Senhor Jesus tem plano traçado na nossa vida. E o plano do Senhor Jesus foi a morte dele, o sacrifício do Senhor Jesus morrendo ali naquela cruz, que através desse sacrifício foi gerado conosco uma aliança, e essa aliança nos deu livre acesso. Naquela época existia um templo, existia um véu, e quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, teve aquele sacrifício, o véu do templo ele se rasgou de cima a baixo. Isso simboliza a nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco, nos dando total e livre acesso a falar com o Pai, porque antes nós não falávamos direto com o Pai. Hoje nós podemos nos ajoelhar no nosso quarto e falar com Jesus de forma simples. Às vezes nós podemos até falar, achar que não sabemos orar, mas oração é nada mais, nada menos do que conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então hoje eu posso falar com Deus. Você, criança, pode sim falar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pode falar conosco. O Senhor Jesus ainda usa seus profetas para falar conosco, mas Ele também fala conosco diretamente. E o Senhor Jesus quer falar comigo, falar com você, que você possa pegar o seu ouvidinho e transformá-lo
em total atenção ao Senhor, quando nós nos tornamos sensíveis a Ele, nós ouvimos o que Ele tem para falar conosco. E o Senhor Jesus tem lindo plano nas nossas vidas. Ele tem sempre algo bom a nos dizer. Muitas vezes até uma repreensão, com certeza é algo bom, porque se o Senhor Jesus ele nos repreende, é porque nós estamos fazendo algo de errado e o Senhor Jesus quer que a gente trilhe o caminho do bem. Ele quer que a gente trilhe o seu caminho. Como eu sempre falo, nós somos seguidores dele. Nós temos que seguir os passos do Senhor Jesus. E quando nós fazemos algo errado, algo diferente do que o Senhor Jesus faria, Ele fala conosco, Ele nos repreende. O Espírito Santo de Deus, que faz morada em nós, ele chega no nosso ouvido e diz: não é assim que funciona, não é assim que eu te quero. Falar palavrão não é assim que o Senhor Jesus quer que você conduza a sua vida. Nós temos sim que andar segundo a vontade do nosso Mestre, porque como eu falei na lição passada, o Senhor Jesus tem lindas e ricas bênçãos na nossa vida. Basta que nós possamos ser obedientes a Ele, servir a Ele com alegria, na verdade. E que para nós podermos servir a Ele, nós precisamos ouvir a voz do nosso Mestre. Como nós vamos saber o que o nosso Mestre quer conosco se nós não ouvirmos a sua voz? Então que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos sim ser obedientes ao nosso Deus, ao nosso Pai, porque nós temos um alvo na nossa vida que é ir morar no céu. Quem aqui quer ir morar no céu? Eu quero morar no céu. Então, para irmos morar no céu, nós temos um caminho a trilhar. E esse caminho a trilhar é o caminho do Senhor Jesus, que é estreito, que é difícil, mas somente por este caminho nós conseguiremos a nossa salvação, a nossa vida eterna ao lado do nosso Pai tão amoroso, tão fiel na nossa vida, tá certo, crianças? Então, eu espero que vocês tenham aprendido com essa palavra de hoje, que nós devemos sim dar valor ao que nós temos, a oportunidade de ter livre acesso com o nosso Pai, como antes não tínhamos. Dê valor, crianças, porque a gente ter acesso a um Deus tão grande, tão maravilhoso, não é verdade? Só um Deus tão maravilhoso, tão bondoso para nos dar um acesso a alguém tão maravilhoso como o nosso Deus, não é verdade? Então, crianças, que a gente possa, apesar de nos sentirmos pequenininhos, saber que somos filhos de um Deus grandão. Eu me lembrei agora de um corinho. Vamos cantar comigo esse corinho? Deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Quem é que conhece esse corinho? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Então eu vou colocar o vídeo aqui desse corinho que eu acho lindo e maravilhoso, e eu quero todo mundo cantando comigo, tá certo? Juntamente comigo, na hora que o vídeo estiver passando, vocês vão louvando e engrandecendo ao santo nome do Senhor Jesus, tá certo? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão.
os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardando, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu. Mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Como é bom louvar ao nome santo do Senhor Jesus e saber que mesmo sendo pequenininhos, nós somos servos e filhos e filhas do nosso Rei Jesus, não é verdade? Então, crianças, eu quero neste momento agradecer pela atenção de vocês nesse momento, dessa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da palavra do Senhor e dizer que é maravilhoso estar compartilhando com você e aprendendo com você um pouco mais do nosso Deus, não é verdade? Então, eu quero agradecer a você que se dispôs a ouvir a voz de Deus, a me ouvir neste momento, e eu quero agradecer também ao Papai do Céu pela oportunidade de estarmos juntos e que Ele possa nos conceder mais oportunidades e que o Senhor Jesus possa nos abençoar, abençoar a nossa nação para estarmos juntos novamente na sua casa, tá certo? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento maravilhoso na tua presença. Como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Eu te agradeço pela tua imensa bondade, pelo teu imenso amor. Eu te agradeço, Senhor, por aquele sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor não merecia, Senhor, mas mesmo assim, o Senhor, com seu imenso amor, se sacrificou para nos dar a vida eterna. Senhor Jesus, nos abençoa, nos ajuda, nos firma na tua palavra, Senhor, para que nós possamos alcançar o céu. Senhor Jesus, abençoa cada lar, acampa teus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família, nos protege com o teu sangue, Senhor Jesus, nos livra de todo o mal, nos ajuda a estarmos fortalecidos na rocha que é o Senhor Jesus, nos acompanha hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Crianças, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja convosco na sua casa e no seu lar, com ricas bênçãos do céu, e até a próxima aula.